comportamento em Ourém. Já disse como ele passou o dia a chorar e a rezar numa aflição talvez maior que a minha, quando meu pai foi intimado a levar-me à Vila Nova de Ourém. Na prisão mostrou-se bastante animado e procurava animar a Jacinta nas horas de mais saudade. Quando rezávamos o terço na prisão, ele viu que um dos presos estava de joelho com a boina na cabeça. Foi junto dele e disse-lhe: Vós-missês, se quer rezar, tem que tirar a boina. O pobre homem, sem mais entregá-la, e ele põe-na em cima do carrapucho sobre o banco. Enquanto interrogavam a Jacinta, ele dizia-me com imensa paz e alegria: Se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu. Mas que bom, não me importa nada. E passado um momento de silêncio: Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou rezar uma Ave Maria por ela. Sem mais, tira o carapucho e reza. O guarda, ao vê-lo em atitude de rezar, pergunta-lhe: Que estás a dizer? Estou a rezar a Ave Maria para que a Jacinta não tenha medo. O guarda fez um gesto de desprezo e deixou-o correr. Depois de regresso de Vila Nova de Ourém, começamos a sentir que a presença do sobrenatural nos envolvia, sentindo que alguma comunicação celeste se aproximava. O Francisco mostrava-se preocupado por a Jacinta não estar. Que pena, dizia, se a Jacinta não vem a tempo, e pediu ao irmão que fosse depressa. Disse-lhe que venha correr. Depois do irmão partir, dizia-me: A Jacinta, se não vem a tempo, vai ficar muito triste. No rodapé. Em 11 de agosto, o pai de Lúcia levou-a ao administrador, mas o tio Marto foi sozinho. Depois da aparição, disse que a irmã que queria ficar ali o resto da tarde. Não, tu tens de ir embora, porque a mãe hoje não te deixou vir com as ovelhas. E para animar, foi acompanhá-la à casa. Quando na prisão vimos que passava a hora do meio-dia e que não nos deixavam ir à cova da Iria, o Francisco dizia: Talvez que Nossa Senhora nos venha aparecer aqui. Mas no dia seguinte manifestava grande pena e dizia quase a chorar: Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste por a gente não ir à cova da Iria e não voltar mais a aparecer-nos. E eu gostava tanto de a ver. Quando a Jacinta na cadeia chorava com saudades da mãe e da família, ele procurava animá-la e dizia: A mãe, se não as tornarmos a ver, paciência. Oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é que Nossa Senhora não volta mais. Isto é que mais me custa. Mas também o ofereço pelos pecadores. Depois perguntava-me: Olha, Nossa Senhora não voltará mais a nos aparecer-nos? Não sei, penso que sim. Tenho tantas saudades dela. A aparição nos valinhos foi, pois, para ele de dobrada alegria. Sentia-se torturado pelo receio de que ela não voltasse. Depois dizia: De certo não nos apareceu no dia 13 para não ir à casa do senhor administrador, talvez por ele ser tão mau. A influência das últimas aparições. Quando depois do dia 13 de setembro lhe disse que em outubro vinha também Nosso Senhor, ele mostrou grande alegria. Ai, que bom, só o vimos 2 vezes ainda e eu gosto tanto dele. De vez em quando perguntava: Ainda faltarão muitos dias para o dia 13? Estou ansioso que venha para ver outra vez a Nosso Senhor. Depois pensava um pouco e dizia: Mas olha, ele ainda estará tão triste. Tenho pena que esteja assim tão triste.
Eu ofereço-lhe todos os sacrifícios que posso arranjar. Às vezes, já nem fujo dessa gente para fazer sacrifícios. Depois do dia 13 de outubro, dizia: Gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Daqui a pouco, já Nosso Senhor me leva lá para o pé dele e então vejo-o sempre. Um dia perguntei-lhe: Por que é que tu, quando te perguntam alguma coisa, baixas a cabeça e não queres responder? Porque antes Antes quero que o digas tu e mais a Jacinta. Eu não ouvi nada. Só posso dizer que sim, que vi. E depois se digo alguma coisa dessas que tu não queres, de vez em quando afastava-se de nós dissimuladamente. Quando lhe dávamos pela falta, punhamo-nos à sua procura, chamando por ele. Lá nos respondia detrás de uma paredita ou de algum arbusto ou silvado, onde estava de joelhos a rezar. Por que não nos dizes para rezarmos contigo? Lhe perguntava às vezes. Porque gosto mais de rezar sozinho. Já contei que as notas sobre o livro Jacinta o que se passou em uma propriedade chamada Várzea. Parece-me que não é preciso repeti-lo aqui. Um dia passávamos para minha casa, em frente da casa de minha madrinha de batismo. Ela acabava de fazer a água-mel e chamou-nos para nos dar um copo dela. Entramos e Francisco foi o primeiro a quem ela deu o copo para que bebesse. Pega nele e, sem beber, passa-o a Jacinta para que beba primeiro comigo. E, entretanto, numa meia volta, desapareceu. Onde está o Francisco? Pergunta a minha madrinha. Não sei, não sei. Ainda agora estava aqui. Não apareceu. E a Jacinta comigo, agradecendo a dádiva, lá fomos ter com ele, onde não duvidávamos um instante que estaria, sentado na beira do poço, já tantas vezes mencionado. Francisco, tu não bebestes a água-mel? A madrinha chamou tantas vezes por ti, mas não aparecestes? Quando peguei no copo, lembrei-me de repente de fazer aquele sacrifício para consolar a Nosso Senhor, e enquanto vocês bebiam, fugi para aqui. Comportamento em Ourém. Já disse como ele passou o dia a chorar e a rezar numa aflição talvez maior que a minha, quando meu pai foi intimado a levar-me à Vila Nova de Ourém. Na prisão mostrou-se bastante animado e procurava animar a Jacinta nas horas de mais saudade. Quando rezávamos o terço na prisão, ele viu que um dos presos estava de joelho com a boina na cabeça. Foi junto dele e disse-lhe: Vós-missês, se quer rezar, tem que tirar a boina. O pobre homem, sem mais entregá-la, e ele põe-na em cima do carrapucho sobre o banco. Enquanto interrogavam a Jacinta, ele dizia-me com imensa paz e alegria: Se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu. Mas que bom, não me importa nada. E passado um momento de silêncio, Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou rezar uma Ave Maria por ela. Sem mais, tira o carapucho e reza. O guarda, ao vê-lo em atitude de rezar, pergunta-lhe: Que estás a dizer? Estou a rezar a Ave Maria para que a Jacinta não tenha medo. O guarda fez um gesto de desprezo e deixou-o correr. Depois de regresso de Vila Nova de Ourém, começamos a sentir que a presença do sobrenatural nos envolvia, sentindo que alguma comunicação celeste se aproximava. O Francisco mostrava-se preocupado por a Jacinta não estar. Que pena, dizia, se a Jacinta não vem a tempo.
e pediu ao irmão que fosse depressa. Disse-lhe que venha correr. Depois do irmão partir, dizia-me: a Jacinta, se não vem a tempo, vai ficar muito triste. No rodapé. Em 11 de agosto, o pai de Lúcia levou-a ao administrador, mas o tio Marto foi sozinho. Depois da aparição, disse que a irmã que queria ficar ali o resto da tarde. Não, tu tens de ir embora, porque a mãe hoje não te deixou vir com as ovelhas. E para animar, foi acompanhá-la à casa. Quando na prisão vimos que passava a hora do meio-dia e que não nos deixavam ir à cova da Iria, o Francisco dizia: talvez que Nossa Senhora nos venha aparecer aqui. Mas no dia seguinte manifestava grande pena e dizia quase a chorar: Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste por a gente não ir à cova da Iria e não voltar mais a aparecer-nos. E eu gostava tanto de a ver. Quanto a Jacinta na cadeia chorava com saudades da mãe e da família, ele procurava animá-la e dizia: a mãe, se não as tornarmos a ver, paciência. Oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é que Nossa Senhora não volta mais. Isto é que mais me custa. Mas também o ofereço pelos pecadores. Depois perguntava-me: olha, Nossa Senhora não voltará mais a nos aparecer-nos? Não sei, penso que sim. Tenho tantas saudades dela. A aparição nos valinhos foi, pois, para ele de dobrada alegria. Sentia-se torturado pelo receio de que ela não voltasse. Depois dizia: de certo não nos apareceu no dia 13 para não ir à casa do senhor administrador, talvez por ele ser tão mau. A influência das últimas aparições. Quando depois do dia 13 de setembro lhe disse que em outubro vinha também Nosso Senhor, ele mostrou grande alegria. Ai, que bom, só o vimos 2 vezes ainda e eu gosto tanto dele. De vez em quando perguntava: ainda faltarão muitos dias para o dia 13? Estou ansioso que venha para ver outra vez a Nosso Senhor. Depois pensava um pouco e dizia: mas olha, ele ainda estará tão triste. Tenho pena que esteja assim tão triste. Eu ofereço-lhe todos os sacrifícios que posso arranjar. Às vezes, já nem fujo dessa gente para fazer sacrifícios. Depois do dia 13 de outubro, dizia: gostei muito de ver Nosso Senhor, mas gostei mais de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Daqui a pouco, já Nosso Senhor me leva lá para o pé dele e então vejo-o sempre. Um dia perguntei-lhe: por que é que tu, quando te perguntam alguma coisa, baixas a cabeça e não queres responder? Porque antes Antes quero que o digas tu e mais a Jacinta. Eu não ouvi nada. Só posso dizer que sim, que vi. E depois se digo alguma coisa dessas que tu não queres, de vez em quando afastava-se de nós dissimuladamente. Quando lhe dávamos pela falta, punhamo-nos à sua procura, chamando por ele. Lá nos respondia detrás de uma paredita ou de algum arbusto ou silvado, onde estava de joelhos a rezar. Por que não nos dizes para rezarmos contigo? Lhe perguntava às vezes. Porque gosto mais de rezar sozinho. Já contei que as notas sobre o livro Jacinta, o que se passou em uma propriedade chamada Várzea. Parece-me que não é preciso repeti-lo aqui. Um dia passávamos para minha casa, em frente da casa de minha madrinha de batismo. Ela acabava de fazer a água-mel e chamou-nos para nos dar um copo dela. Entramos e Francisco foi o primeiro a quem ela deu o copo para que bebesse.
pega nele e, sem beber, passa-o a Jacinta para que beba primeiro comigo. E, entretanto, numa meia volta, desapareceu. Onde está o Francisco? Pergunta a minha madrinha. Não sei, não sei. Ainda agora estava aqui. Não apareceu. E a Jacinta comigo, agradecendo a dádiva, lá fomos ter com ele, onde não duvidávamos um instante que estaria, sentado na beira do poço, já tantas vezes mencionado. Francisco, tu não bebestes a água-mel? A madrinha chamou tantas vezes por ti, mas não aparecestes? Quando peguei no copo, lembrei-me de repente de fazer aquele sacrifício para consolar a Nosso Senhor, e enquanto vocês bebiam, fugi para aqui. Casos e canções. Entre minha casa e a casa de Francisco vivia meu padrinho Anastácio, casado com uma mulher de bastante idade, a quem o Senhor não tinha dado descendência. Lavradores bastante ricos não precisavam de trabalhar. Meu pai tomava-lhes conta da lavoura e guiava-lhes por lá os jornaleiros. Agradecidos por isso, tinham uma predileção para comigo, sobretudo a dona da casa, a quem chamava de Madrinha Teresa. Se para lá não ia de dia, tinha que dormir à noite, pois ela dizia não poder passar nenhum só torrãozinho de carne, as, as não pode passar sem o seu torrãozinho de carne, assim me chamava. Nos dias de festa, gostava de me enfeitar com o seu cordão de ouro e as grandes argolas que me caíam bastante abaixo dos ombros, e o lindo chapeuzito na cabeça, coberto de cordas de ouro que sujeitavam imensas penas de várias cores. Nos arraiais não aparecia outra mais enfeitada, e minhas irmãs com a madrinha Teresa reviam-se nisso. As outras crianças cercavam-me em numerosos grupos, admirando o brilho de tantos enfeites. A dizer a verdade, eu também gostava bastante da festa e a vaidade era o meu pior enfeite. Todos mostravam simpatia e estima por mim, menos uma orfãozinha a quem a madrinha Teresa se tinha encarregado ao morrer-lhe a mãe. Ela parecia temer que lhe viesse a tirar parte da herança que ela esperava, de certo não se teria enganado. Se o bom Deus não me tivesse destinado a uma outra herança bem mais preciosa. Logo que se começou a espalhar a notícia das aparições, o padrinho mostrou-se indiferente e a madrinha completamente contrária. Mostrava-se descontente por tais invenções, como ela dizia. Comecei por isso a escapar-me quanto podia de sua casa e comigo começaram a desaparecer estes grupos de crianças que ia com frequência se juntavam e que a madrinha tanto gostava de ver dançar e cantar, dando-lhes figos secos, nozes, amêndoas, castanhas, frutas, etc. Passado, pois, um domingo de tarde, por junto de sua casa com Francisco e a Jacinta, chamou-nos. Venha cá, meus intrujõezinhos, venha cá. Há já tanto tempo que cá não vem. E lá nos foi a dar os seus mimos. Parecendo adivinhar a nossa chegada, as outras crianças começaram-se a juntar. A boa madrinha, contente por tornar a ver a sua casa, essa reunião que havia tanto tempo se havia dispersado, depois de nos mimosear com várias coisas, quis ver-nos dançar e cantar. Vamos lá, que há de ser, que não há de ser, encolheu-se ela.
os parabéns desenganados, um desafio, os pequenos de um lado, as pequenas do outro. E a música. Tu és o sol desta esfera, não lhe negues os teus raios, sorrisos de primavera, não nos convertas em desmaios. Parabéns à rapariga com fragrância ao novo sol, porque risonha adivinha os mimos doutro arrebol. É ano rico de flores, rico de frutas e bem, e no novo, nos seus alvores, rico de esperança se vem. São os teus melhor presente, teus melhores parabéns. Cinge com eles a fronte e a melhor coroa que tens. Se o passado te foi lindo, o futuro mais lindo tens. Parabéns pelo findo, pelo que entras, parabéns. Nesta vida flor do Atlântico, nesta amigável festim, celebrem-se em iedo cântico o jardineiro e o jardim. Comparecem-te as flores, se teu paterno torrão, teu lar de casco, amores, teus laços de coração. Aí uma segunda música. Achas ato, cavalheiro, ao ver surgir o penal, perlenga e o carvoeiro, apaguem o seu farol. Mas o mar em frol rebenta, remoinho eterno fulgro, cada norte é uma tormenta, cada tormenta um sepulcro. No rodapé. A Barlenga é uma pequena ilha do Atlântico perto do Cabo Carvoeiro, em Peniche. Ainda continua a música. Tristes morros do Papoa, estrelas de farrilhões, que tragédia não ressoa cada um de seus caixões. Cada escolho dessas águas é de morte um presságio, cada vaga canta mágoas, cada cruz lembra um naufrágio. Pois tu queres ser mais duro, queres sumir-te e és luz, que da vida um mar escuro tanto barquinho conduz. Uma terceira musiquinha. E fico d'olhos enxutos ao falar em despedidas, o hesitar foi de minutos, a imolar-me é de toda a vida. Vai, mas dize ao céu que corte da sua graça o raudal, e as flores mire de morte por não seres seu canal. Vai que fico em desconforto, enlutado o santuário dobrará o bronze à morte na grimpa do campanário. Mas apenas me deixas da triste igreja no adro, vou deixar eternas queixas escrevendo em negro quadro. Foi jardim risonho e belo este solo hoje sem flor, não lhe faltou o desvelo, faltou ele o seu cultor. Espero da providência frutuosos carinhos, esperam-nos com preferência as que deixam pátrios ninhos. Francisco, o pequeno moralista. Ao som do animado descante, foram se juntando as vizinhanças e, ao terminar, pediram uma nova repetição. Mas o Francisco aproximou-se de mim e disse-me: não cantemos mais isso. Nosso Senhor, de certo, agora não gosta que cantemos essas coisas. E lá nos escapamos, como pudemos, por entre outras crianças, para o nosso posto predileto. Na verdade, eu agora que por obediência acabo de o escrever, cubro a cara com vergonha. Mas Vossa Excelência Reverendíssima, a pedido do senhor Dr. Gambala, achou por bem mandar-me escrever os cantares profanos que sabíamos. Aí vão, não sei para quê, mas basta-me saber que é para cumprir a vontade de Deus. Entretanto, aproximou-se o Carnaval de 1918.
As raparigas e rapazes juntaram-se ainda este ano para a acostumada cozinhada e brincadeira destes dias. Cada um levava de sua casa uma coisa. Uns azeite, outros farinha, outros carne, etc. E junto tudo em uma casa, por isso destinada às raparigas aí cozinhavam um faustoso banquete. E nesses dias era comer e bailar até que as horas da noite, em especial no último dia. As crianças de 14 anos para baixo tinham a sua festa noutra casa à parte. Vieram, pois, várias a convidar-me para com elas organizar a festa. Recusei a princípio, mas levada por um combar de condescendência, cedi às instâncias de várias, em especial de uma filha e 2 filhos de um homem da casa velha, José Carreira, que punha a sua casa à nossa disposição. Ele mesmo, com sua mulher, insistiam para que fosse. Cedi, pois, e lá fui com o bom rancho a ver o local, mas uma boa sala ou quase salão para brincadeira e um bom pátio para o jantar. Combinou-se tudo e de lá vim exteriormente em grande festa, mas no íntimo com a condescendência a dar-me gritos de reprovação. Ao chegar junto da Jacinta e do Francisco, disse-lhes o que se tinha passado. E tu voltas a essas cozinhadas e brincadeiras? Me perguntou com seriedade o Francisco. Já te esquecestes que prometestes nunca mais lá voltar? Eu não queria ir, mas como bem vês que me não deixam a pedir-me que vá, e não sei como fazer. Na verdade, as instâncias eram muitas e as amigas que para brincar comigo se juntavam não eram menos. Vinham até de várias aldeias bem distantes da moita, uma Rosa e Ana Caetano e Ana Brogueira de Fátima, das filhas de Manuel Caracol, de Boleiros, 2 filhas de Manuel de Ramira e 2 de Joaquim Chapeleta, da Moreira, 2 de Silva, dos Currais, uma Laura Gato, Josefa Valinho e várias outras cujos nomes não recordo, de Boleiros, da Lomba, da Pederneira, etc. E isso fora o que se juntavam da Eira da Pedra, Casa Velha e ao Justrel. Como assim, de repente, desenganar tudo isso que parecia não saber divertir-se sem mim e fazer-me compreender que era preciso acabar para sempre com tais reuniões? Deus inspirou ao Francisco. Sabes como vais a fazer? Toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu, pois isso dizes que lhe prometestes não tornar mais a bailar e que por isso não vais. Depois, nesses dias, escapamo-nos para a Lapa do Cabeço. Lá ninguém nos encontra. Aceitei a proposta e, dada a minha decisão, ninguém pensou mais em organizar tal assembleia. Era Deus a abençoar. E essas amigas que antes me procuravam para se divertir, agora seguiam-me, vinham procurar-me a casa aos domingos pela tarde para ir com elas a rezar o terço à cova da Iria. Amor ao recolhimento e à oração. O Francisco era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios, gostava de se ocultar até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender de trás de uma parede ou de um silvado, para onde dissimuladamente se tinha escapado, de joelhos a rezar ou a pensar, como ele dizia, em Nosso Senhor triste por causa de tantos pecados. Se lhe perguntava: Francisco, por que não me dizes para rezar contigo
E mais a Jacinta? Gosto mais, respondia, de rezar sozinho para pensar e consolar a Nosso Senhor que está tão triste. Um dia perguntei-lhe: Francisco, tu de que gostas mais? De consolar Nosso Senhor ou converter os pecadores para que não vão mais almas para o inferno? Gostava mais de consolar o Nosso Senhor. Não reparastes como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendessem a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar a Nosso Senhor e depois converter os pecadores, para que não o ofendessem mais. Quando ia à escola, por vezes ao chegar a Fátima, dizia-me: Olha, tu vais à escola, eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. O Santíssimo estava então à espera da entrada da igreja, ao lado esquerdo. Metia-se entre a pia batismal e o altar e aí o encontrava. Quando voltava, o Santíssimo estava aí por andar a igreja em obras. Depois que adoeceu, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola passava por sua casa: Olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir a estar uns bocados com Jesus escondido. Um dia, ao chegar junto de sua casa, despedi-me de um grupo de crianças da escola que vinham comigo e entrei para lhe fazer uma visita. E sua irmã, como tia, sentindo o barulho, perguntou: Tu vinhas com todos esses? Vinha. Não andes com eles, que podes aprender a fazer pecados. Quando saíres da escola, vai um bocado para o pé de Jesus escondido e depois vem sozinha. Um dia perguntei-lhe: Francisco, sente-se muito mal? Sinto, mas sofro para consolar a Nosso Senhor. Ao entrar um dia com Jacinta no seu quarto, disse-nos: Hoje fala em pouco, me dói muito a cabeça. Não te esqueças de oferecer por os pecadores, lhe disse a Jacinta. Sim, mas primeiro ofereço para consolar a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, e depois então é que ofereço por os pecadores e por o Santo Padre. Outro dia, ao chegar, encontrei-o muito contente. Estás melhor? Não, sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu. Lá vou consolar muito ao Nosso Senhor e a Nossa Senhora. A Jacinta vai a pedir muito por os pecadores, por o Santo Padre e por ti. E tu ficas cá, porque Nossa Senhora o quer. Olha, faz tudo o que ela te disser. Enquanto a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter pecadores e livrar almas do inferno, ele parecia só pensar em consolar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que lhe tinha parecido estarem tão tristes. Visão do demônio. Bem diferente é o fato que agora me está a lembrar. Andamos um dia num sítio chamado A Pedreira, e enquanto as ovelhas pastavam, saltávamos de penedo em penedo, fazendo ecoar a voz no fundo destes grandes barrancos. O Francisco, como era seu costume, retirou-se lá para a concavidade de um penedo para um bom Passado um bom bocado, ouvimo-lo gritar e chamar por nós e por Nossa Senhora. Aflitas pelo que lhe teria acontecido, começamos a procurá-lo, chamando por ele. Onde estás? Aqui, aqui. Mas ainda não nos levou tempo a encontrá-lo. Por fim, nademos com ele a tremer de medo, ainda de joelhos, que aflito, nem arte tinha para se pôr de pé. Que tens? Que foi?
com voz meio sufocada pelo susto, lá disse: era um daqueles bichos grandes que estavam no inferno, que estava aqui a deitar lume. Não vi nada, nem a Jacinta, por isso ri-me e disse-lhe: tu não queres nunca pensar no inferno, para não teres medo, e agora fostes o primeiro a tê-lo? Ele, quando a Jacinta se mostrava mais impressionada com a lembrança do inferno, começava a dizer-lhe: não penses tanto no inferno, penses antes em Nosso Senhor e Nossa Senhora. Eu não penso nele, para não ter medo, e não mostrava ser nada mentiroso. Lá de noite, sozinho, a qualquer sítio escuro, sem mostrar dificuldade. Brincava com os lagartos e cobras que encontrava, fazia-as enrolar-se à volta de um pau, deitava-lhes nas covas das pedras leite das ovelhas para que as bebessem, metia-as nas covas à procura das louras, das raposas, dos coelhos e ginetes, etc. Fiorete de Fátima. Dos passarinhos gostava muito. Não podia ver que lhes roubassem os ninhos. Migava sempre parte do pão que levava para a merenda no cimo das pedras para que eles o comessem. E afastando-se, chamava por eles como se o entendessem, e não queria que ninguém se aproximasse para não lhes meter medo. Coitadinhos, estão cheios de fome, dizia falando com eles. Venham, venham comer. E eles, com os olhos vivos que têm, não se faziam rogar, e lá vinham, em grandes ranchos. Era então a sua alegria vê-los voar para o cimo das árvores com os papinhos cheios a cantar numa chilreada medonha que ele imitava com arte, fazendo coro com eles. Um dia encontramos um pequeno que trazia na mão um passarinho que tinha apanhado. Cheio de pena, o Francisco prometeu-lhe 2 vinténs se o deixasse voar. O rapaz aceitou o contrato, mas antes queria o dinheiro na mão. O Francisco voltou então à casa da Lagoa da Carreira, que fica um pouco abaixo da Cova da Iria, à busca dos 2 vinténs para dar liberdade ao prisioneiro. Quando depois o viu voar, batia as palmas de contente e dizia: tem cautela, não te tornem a apanhar. Havia aí uma velhinha a quem chamávamos Tia Maria Carreira, a quem os filhos às vezes mandavam pastorear um rebanho de cabras e ovelhas. Estas, pouco domesticadas, às vezes tresmalhavam-se-lhes umas para cada lado. Quando a encontrávamos assim aflita, o Francisco era o primeiro a correr em seu auxílio, ajudando-a a conduzir o rebanho à pastagem, juntando-lhe as que se tinham tresmalhado. A pobre velhinha desfazia-se em 1000 agradecimentos e chamava-lhe o seu anjinho da guarda. Quando por aí ia doente, ele ficava cheio de pena e dizia: eu não posso ver assim esta gente, faz-me tanta pena. Quando nos chamavam para falar a algumas pessoas que nos procuravam, ele perguntava se eram doentes e dizia: se são doentes, não vou, não posso ver, que me fazem muita pena, diga-lhes que peço por eles. Quiseram levar-nos um dia ao Montelo, na casa de um homem chamado Joaquim Chapeleta. O Francisco não quis ir. Eu não vou, não posso ver essa gente que quer falar sem poder. Esse homem tinha a mãe muda. Quando voltei à noitinha com a Jacinta, perguntei à minha tia por ele. Eu sei lá, cansei-me de o procurar esta tarde. Vieram aí umas senhoras que vos queriam ver. Vocês não estavam. Ele sumiu-se, não foi capaz de aparecer. Agora procurem-no vocês. Sentamo-nos um pouco num banco da cozinha, pensando ir depois à Loca do Cabeço, não duvidando que lá estaria.
Mas mal minha tia saiu de casa, fala-nos por um buraquinho que tinha o forro do sótão. Tinha subido para lá quando sentiu que vinha gente. Daí tinha aprendido tudo o que tinha passado e dizia-nos depois: era tanta gente, Deus me livre, se me apanhavam cá sozinho, o que é que eu lhes havia de dizer? Havia na cozinha um alçapão por onde, de cima de uma mesa e uma cadeira, era fácil subir ao sótão. Outros casos. Como já disse, minha tia vendeu o seu rebanho primeiro que minha mãe. Desde aí, pela manhã, antes de sair, avisava a Jacinta e o Francisco do lugar da pastagem para onde ia, e eles, logo que se podiam escapar, lá iam ter. Um dia, quando cheguei, já lá estavam à minha espera. Oh, como viestes tão cedo? Vim, respondeu Francisco, porque não sei como é. Antes não me importa muito de ti. Vinha por causa de Jacinta, mas agora, pela manhã, já nem posso dormir com a pressa de vir para o pé de ti. Passados os dias 13 das aparições, nas vésperas dos outros dias 13, dizia-nos: olhem, amanhã logo pela manhãzinha escapam-me pelo quintal para a Lapa do Cabeço e vocês logo que possam vão lá ter. Ai meu Deus, eu estava já a escrever as coisas da sua doença, tão próxima à morte, e agora vejo que voltei nos alegres templos da serra, entre o meigo churrear dos passarinhos. Peço desculpa. Escrevo para aqui o que me vai lembrando, a maneira do caranguejo que anda para trás e para diante, sem se preocupar com o termo da jornada. O trabalho deixo para o senhor Dr. Gambala, que por caso quiser daqui aproveitar alguma coisa, suponho que pouco ou nada será. Volto, pois, à sua doença, mas antes ainda uma outra coisa do seu breve tempo da escola. Saio um dia de casa e encontro-me com minha irmã Teresa casada, então havia pouco tempo na lomba. Vinha a pedido de uma outra mulher de um lugarejo vizinho, a quem tinham prendido um filho, acusando-o não me lembro de que crime, pelo qual, se não se justificava a sua inocência, seria condenado ao desterro ou pelo menos a um considerável número de anos de prisão. Pedia-me, pois, com insistência, em nome da pobre mulher a quem ela desejava com prazer que lhe alcançasse esta graça de Nossa Senhora. Recebido o recado, parti para a escola e pelo caminho contei a meus primos o que se passava. Ao chegar a Fátima, diz-me o Francisco: olha, enquanto que vais à escola, eu fico com Jesus escondido e cá lhe peço isso. Ao sair da escola, fui chamá-lo e perguntei-lhe: pedistes aquela graça a Nosso Senhor? Pedi. Diz a tua Teresa que daqui a poucos dias ele vem para casa. Efetivamente, daí a alguns dias o pobre rapaz estava em casa e no dia 13 estava com toda a família a agradecer a Nossa Senhora a graça recebida. Um outro dia, ao sair de casa, notei que Francisco andava meio devagar. Que tens? Lhe perguntei. Parece que não podes andar? Dói-me muito a cabeça e parece que vou a cair. Então não venhas, fica em casa. Não fico. Quero antes ficar na igreja com Jesus escondido. Então que tu vás à escola. Enquanto tu vais à escola. Num desses dias que o Francisco, já doente, conseguiu ainda dar os seus passeios, fui com ele à Lapa do Cabeço e aos Valinhos. Na volta, ao chegar à casa, encontramo-la cheia de gente e uma pobre mulher que, junto de uma mesa, fingia que benzia inúmeros objetos de piedade, terços, medalhas, crucifixos, etc. A Jacinta comigo fomos logo a Jacinta comigo fomos logo cercadas por numerosas pessoas que nos queriam interrogar. O Jacinto foi apanhado por essa benzedeira
benzilheira que o convidou a ajudá-la. Eu não posso benzer, lhe respondeu com seriedade, e vós mercês também não, são só os senhores padres. A frase do pequeno espalhou-se imediatamente por entre a multidão como se ecoasse por meio de algum porta-voz, e a pobre mulher teve que se retirar imediatamente entre os insultos dos que lhe exigiam os objetos que acabavam de lhe entregar. Já disse no escrito da Jacinta como ele conseguiu ainda ir alguma vez à cova da Iria, como usou e entregou a corda, como num sufocante dia de calor foi o primeiro a oferecer o sacrifício de não beber, e como por vezes recordava à irmã a ideia de sofrer por os pecadores, etc. Suponho que não é por isso necessário repeti-lo aqui. Estava um dia a fazer-lhe um pouco de companhia, junto de sua cama, com a Jacinta que se tinha levantado um pouco. De repente vem minha irmã Teresa avisar que pela estrada vem uma multidão de gente que de certo vem à nossa procura. Logo que ela saiu, digo-lhes: bem, vocês atendam-nos cá, eu vou a esconder-me. A Jacinta conseguiu ainda correr atrás de mim, e lá nos fomos meter dentro de uma dorna que estava tombada junto da porta que dá para o quintal. Não tardamos a ouvir o ruído das pessoas que andavam a ver a casa, saíram para o quintal e estiveram mesmo encostadas à dita dorna que nos salvou, por ter a boca voltada para o lado oposto. Quando sentimos que tinham ido embora, saímos do nosso esconderijo e lá fomos ter com o Francisco, que nos informou do que se tinha passado. Era muita gente e queria que eu lhes dissesse onde vocês estavam, mas eu também não o sabia. Queriam ver-nos e pedir-nos muitas coisas. Era também uma mulher de Alqueidão que queria a cura de um doente e a conversão de um pecador. Por essa mulher peço eu, vocês peçam lá por os outros, que são muitos. Esta mulher apareceu pouco depois da morte do Francisco. Pediu-me para lhe dizer qual era a sua cama, pois queria ir lá agradecer-lhe as 2 graças que lhe tinha pedido. Íamos um dia a caminho da cova da Iria e, ao sair um pouco de Ajustrel, fomos surpreendidos por um grupo de gente em uma curva da estrada que, para nos verem e ouvirem melhor, puseram a Jacinta comigo em cima de uma parede. O Francisco recusou deixar-se colocar lá em cima, como se tivesse medo de cair. Depois foi-se escapando pouco e pouco e encostou-se a um velho muro que estava em frente. Uma pobre mulher e um rapaz, ao verem que não conseguiam falar-nos em particular como desejavam, foram ajoelhar-se diante dele e pedir-lhe que alcançasse de Nossa Senhora a cura do pai e a graça de não ir para a guerra. Era mãe e filho. O Francisco ajoelhara também, tira o carapuço e pergunta se querem rezar com ele o terço. Dizem que sim e começam a rezar. Dentro em pouco, toda aquela gente, deixando-se de perguntas curiosas, está também de joelhos a rezar. Depois acompanha-nos à cova da Iria. Pelo caminho rezam conosco outro terço e lá no local outro, e despedem-se satisfeitos. A pobre mulher promete voltar ali e agradecer a Nossa Senhora as graças que pede, se as alcança. E voltou várias vezes acompanhada não só do filho, mas também do marido, já bem de saúde. Eram da freguesia de São Mamede e chamavam-lhes os casaleiros. Francisco adoece. Na doença, o Francisco mostrou-se sempre alegre e contente. Às vezes perguntava-lhe: sofres muito, Francisco? Bastante, mas não importa, sofro para consolar a Nosso Senhor e depois daqui a pouco vou para o céu. Lá não te esqueças de pedir a Nossa Senhora que me leve para lá também depressa.
Isso não peço, tu bem sabes que ela não te quer lá ainda. Nas vésperas de morrer, disse-me: Olha, estou muito mal, já me falta pouco para ir para o céu. Então vê lá, não te esqueças de lá pedir muito por os pecadores, por o Santo Padre, por mim e pela Jacinta. Sim, eu peço, mas olha, essas coisas pede-as a Jacinta, que eu tenho medo de me esquecer quando vir o nosso Senhor e depois antes o quero consolar. Um dia de madrugada, cedo, sua irmã Teresa vai chamar-me. Vem cá depressa. O Francisco está muito mal e diz que te quer dizer uma coisa. Vesti-me à pressa e fui lá. Pediu à mãe e aos irmãos que saíssem do quarto para que era segredo o que me queria. Saíram e ele disse-me: É que me vou a confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesse se me vistes fazer algum pecado e que fosse perguntar a Jacinta se me viu ela fazer algum. Desobedecestes algumas vezes a tua mãe, lhe respondi, quando ela te dizia que te deixasse estar em casa e tu te escapavas para o pé de mim e para ires esconder. É verdade, tenho esse. Agora vai perguntar a Jacinta se ela se lembra de mais algum. Fui lá e a Jacinta, depois de pensar um pouco, respondeu-me: Olha, diz-lhe que ainda antes de Nossa Senhora nos aparecer, roubou um tostão ao pai para comprar o realejo ao José Marto, da Casa Velha, e que quando os rapazes de Aljustréus atiraram pedras aos de boleiros, ele também atirou algumas. Quando lhe dei este recado da irmã, respondeu: Este já o confessei, mas torna a confessá-los. Se calhar é por causa desses pecados que eu fiz que Nosso Senhor está tão triste. Mas eu ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Agora estou arrependido. E pondo as mãos, rezou a oração. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olha, pede tu também a Nosso Senhor que me perdoe os meus pecados. Peço sim, está descansado. Se Nosso Senhor tus não tivesse já perdoado, não dizia Nossa Senhora ainda outro dia a Jacinta que te vinha buscar muito em breve para o céu. Agora eu vou à missa e lá peço a Jesus escondido por ti. Olha, pede-lhe para o nosso prior me dar a Sagrada Comunhão. Pois sim. Quando voltei da igreja, já Jacinta se tinha levantado e estava sentada na sua cama. Logo que me viu, perguntou-me: Pediste a Jesus escondido para o senhor prior me dar a Sagrada Comunhão? Pedi. Depois no céu peço eu por ti. Pedes? Ainda outro dia disseste que não pedias? Isso era para te levar para lá breve, mas, se tu queres, eu peço, e depois Nossa Senhora faz como quiser. Pois quero, tu pede. Pois sim, fica descansada que eu peço. Deixei-os ficar e fui para as minhas ocupações diárias de trabalho e escola. Quando voltei à noitinha, estava já radiante de alegria. Tinha-se confessado e o senhor prior tinha prometido trazer-lhe no dia seguinte a Sagrada Comunhão. Depois de comungar no dia seguinte, dizia para a irmãzinha: Hoje sou mais feliz que tu, porque tenho dentro do meu peito a Jesus escondido. E vou para o céu, mas lá vou pedir muito a Nosso Senhor e a Nossa Senhora que vos levem também para lá depressa. Esse dia passei-o quase todo com a Jacinta junto de sua cama. Como já não podia rezar, pediu-nos que rezássemos nós o terço por ele. Depois disse-me: De certo no céu vou ter muitas saudades tuas. Quem dera que Nossa Senhora te levasse também para lá breve. Não tens não, imagine-se, ao pé de Nosso Senhor e de Nossa Senhora que são tão bons. Pois é, se calhar nem me lembro. E agora acrescento eu, se calhar nem mais se lembrou, paciência.
Morte Santa. Já de noite despedi-me dele. Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças lá de mim, ouvistes? Não te esqueço, não. Fica descansada. E, agarrando-me à mão direita, apertou-a com força por um bom bocado, olhando para mim com as lágrimas nos olhos. Queres mais alguma coisa? Lhe perguntei com as lágrimas a correr-me também já pelas faces. Não me respondeu com voz sumida. Com a cena que estava a tomar, demasiado comovedora, minha tia mandou-me sair do quarto. Então, adeus, Francisco, até o céu. Adeus, até o céu. E o céu aproximava-se, para lá voou no dia seguinte, nos braços da Mãe Celeste. Esse dia seguinte foi 4 de abril de 1919. A saudade não se descreve, é um espinho triste a pungir o coração pelos anos além, e a lembrança do passado ecoando sempre na eternidade. Parece que é um poema. Era de noite e eu plácida sonhava que o tão festivo suspirado dia celestial enlace em grã porfia entre nós com os anjos se agitava. Que áurea coroa ninguém ideava das florzinhas que a terra produzia, que igualasse a que o céu lhe oferecia, no angélico primor que a saudade deixava. Dos lábios maternos, gozo, sorrisos no celeste paraíso vive em Deus. Da amor encantado de gozos sobranos, passou estes anos tão breves. Adeus. Então era uma canção, porque aí vem o título agora, Mais Canções. Como o senhor Dr. Gambala desejava os versos profanos e já escrevia alguns no decorrer da história do Francisco antes de começar com outro assunto, vou pôr aqui mais alguns para que sua reverência possa escolher se por acaso algum se pode aproveitar para alguma coisa. A Serrana. Serrana, serrana, de olhos castanhos, quem te deu, serrana, encantos tamanhos? Encantos tamanhos nunca vi assim. Serrana, serrana, tem pena de mim, tem pena de mim. Serrana, serrana, tem pena de mim. Serrana, serrana, de saia volante, quem te deu, serrana, ser tão elegante? Ser tão elegante, nunca vi assim, etc. O final de todos como o primeiro. Serrana, serrana, peito cor de rosa. Quem te deu, serrana, uma cor tão mimosa? Uma cor tão mimosa, nunca vi assim, etc. Serrana, serrana, douro enfeitada. Quem te deu, serrana, saia tão rodada? Saia tão rodada, nunca vi assim, etc. Tem cautela. Se fores à serra, vai devagarinho, olha lá, não caias nalgum borraquinho. Naquele barroquinho não hei de cair. Se as serranitas que hão de acudir, me hão de acudir, queiram ou não, serranitas meu coração, me hão de acudir, me hão de tratar, são as serranitas boas para amar. Boas para amar, queiram ou não, serranitas meu coração.